Na indefinição da demora do Flamengo, isso é informação, inclusive, checada e confirmada. Não permitiram mais uma vez que o vice de futebol trocasse o técnico. Tentou mais uma vez. E, quando conseguiu fazê-lo, depois da eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, depois do Flamengo perder para o Cruzeiro no Maracanã e depois ser eliminado da Libertadores, perder para o Ceará, tomar de 3-0 em 20 minutos do Atlético Paranaense, enfim, perder para as reservas do Grêmio, tudo isso aconteceu. Quando perdeu para o Corinthians em Itaquera e caiu da Copa do Brasil, aí o vice-futebol ainda teve que, digamos assim, né, bater na mesa e falar, não dá. Aí conseguiu trocar de técnico, porque ainda assim havia resistência. Porque a gestão lá de cima é ter profissionais mais, como eu vejo, mais adestráveis, talvez, sabe? Aqueles que você consegue manipular. E você consegue falar, não, precisamos disso, daquilo e tal. E um profissional de um outro nível, ele, que eu acho que é o mais adequado, acho que o que o Jean quer dizer, acho que nós concordamos com relação a isso, que vai discutir a questão. Claro. Olha, vem cá, não, olha, a nossa prioridade é ganhar o brasileiro. Não, mas eu quero poupar, Renato, nossa prioridade é ganhar o brasileiro. Eu contratei você para isso, então eu quero que você priorize o brasileiro, porque o Flamengo tem que ser, digamos que ele vá para o Flamengo, campeão brasileiro. Ah, mas eu ganhei a Libertadores no Grêmio. Você vai lutar pelo brasileiro, se der a Libertadores, ok. Senão vai ser ano que vem, outro, mas é o brasileiro. E o treinador pode usar argumentos técnicos, falar, não, mas peraí, contra esse time eu vou precisar desse cara que é mais rápido e tudo portanto bem. Ele vai... Mas aqui eu tenho que... vai jogar contra o Lanterna do campeonato. Não, você não vai poupar, eu não posso perder ponto para o Lanterna do campeonato. Eu não posso tropeçar contra os reservas do time tal. Aqui que foi a decisão que faltou, a gente discutiu muito isso aqui antes da parada da Copa e logo depois. Qual era a prioridade do Flamengo? Qual deveria ser? E foi quase unânime, não. Liderava o brasileiro, segurar a ponta da tabela e remar na Série A. E os outros fazem o que é possível. Se precisar poupar, que poupe. Aí tentaram abraçar o mundo com as pernas e, evidentemente, aquilo tudo deu errado. Mas eu também acho que o ideal é que seja uma decisão da instituição e que o técnico tenha a liberdade de argumentar tecnicamente e até dentro da sua estratégia. Ele não pode ser um pau mandado ali que faz o que alguém está mandando. Mas um técnico um técnico sem casca, um técnico sem tamanho, ele vai falar, coitado, não vai falar nada, vai tentar executar ali e segurar o emprego dele para, quem sabe, conseguir se destacar. No dia do sorteio da Libertadores, o presidente do Flamengo foi entrevistado por alguns colegas e também estava lá, se não me engano, o Eduardo Menezes, lá em Assunção. O Flamengo ia pegar o Cruzeiro, ia pegar o Cruzeiro e tal, tem o Grêmio na Copa do Brasil. E ele disse, estamos mirando o Real Madrid. No caso, ele já estava pensando na final do Mundial de Clubes. Olha que você não dá para ganhar do Real Madrid mesmo. Quando você fala isso, você está reforçando uma promessa feita lá atrás. O torcedor que ouviu está dizendo que vai ser campeão. Então, beleza, vamos ver. Né? Vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Real Madrid. Ok, estamos aguardando. Pagou DARF um tempão, o torcedor quer saber. Esperou, pagou DARF, tem dinheiro, contrata jogador, faz promessas. Lá atrás já se falava, não, vamos... O Flamengo conseguiu 4 vice-campeonatos na gestão de Bandeira de Melo. Um do estadual, 13, um da Copa do Brasil, 17, um da Sul-Americana, 17 e um brasileiro, 18. O Flamengo nunca foi vice-campeão brasileiro. Todas as vezes que decidiu, ganhou. E quando não foi campeão, chegou perto, foi terceiro. Em 2007, por exemplo, e em 2016, que o vice foi o Santos. Porque para o rubro-negro, ser vice não é legal. É o Vasco. O vice, a gozação é o Vasco. Embora até na estatística o Flamengo tenha mais vice-campeonatos ao longo da história do que o Vasco. Mas pela gozação por conta de um momento ali dos anos 80 e tudo, que o Vasco perdia. Taça Guanabara, Taça Rio, Carioca, tudo, ganhava uma, perdia duas e tal. E o Vasco foi vice do Botafogo, inclusive esse ano, no Campeonato Carioca. Né? Na época da eleição, houve um momento em que se especulou que o presidente do Flamengo poderia ser o vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa da Marina. Isso. E ele disse, não, vice é coisa de Vasco. Pois é, não é mais coisa de Vasco, é coisa de Flamengo. Flamengo dele, Eduardo Bandeira de Melo. 4 vices na sua gestão, vou repetir, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E 3 títulos. Uma Copa do Brasil improvável em 2013, merecido e tudo, mas improvável, não foi um planejamento, aquilo foi acontecendo. Coisas quando a camisa consegue envergar o varal, né? E 2 cariocas, os de 14 e o de 17. E só. O Flamengo tem mais vices do que títulos com Bandeira de Melo. Vice é coisa do Vasco? Não. Vice hoje, 2018, é coisa do Flamengo de Eduardo Bandeira de Melo. E há quem não consiga, é incrível que existem torcedores que não enxergam isso e outros que usam o argumento da recuperação do clube, que ele tem a sua participação, é claro, mas que é um trabalho de uma equipe numerosa, de vários profissionais contratados, né, que trabalharam nisso, como se isso fosse uma atenuante para o futebol. O clube vive para o futebol. É grande arrecada por conta do futebol.
A cota de televisão vem do futebol, o sócio-torcedor do futebol, o patrocínio da camisa do futebol, não é de outra modalidade, tudo é o futebol. Aqui a gente fala do Flamengo, tem aquele escudo ali, por quê? Por causa do futebol, não é por causa da bocha, né? É tudo futebol. Então o futebol tem que ser vencedor. Dirigente que consegue arrumar a casa e tudo, o grupo de dirigentes tem dinheiro, contrata jogador e não ganha nada, não serve. É ruim, é incompetente, tchau, adeus, vai embora. Porque não serve. Simples assim. E a gente vive uma época também, tem a intolerância, que eu falei agora há pouco, né? Tem que odiar alguém, e tem também aquele povo meio amuado, que aceita tudo, sabe assim, meio Nutelinha, né? Ah, não, mas as contas estão em dia. Então, eu acho que realmente esse vice-campeonato do Flamengo tem que ser tratado como lixo. Para o Flamengo não serve. Ou então as pessoas perderam a noção do que é o Flamengo. Não serve, não serve. Ser vice-campeão do Flamengo não serve. Terceiro, quarto, vai para a Libertadores, fase de grupo, tudo é a mesma coisa. Ser vice não serve. Isso, ano passado, comemoraram o 6º lugar e agora a alegação é a melhor campanha dos pontos corridos. Melhor campanha em função do quê também? Da própria fragilidade do campeonato. Mas não vai servir para o ano que vem também, independentemente do presidente, certo? Porque o mesmo clube vai disputar. Exato, aliás, então, né? Quem ganhar essa eleição, o vencedor da eleição vai herdar isso aí. Vai herdar isso aí. E me parece que as pessoas têm essa noção. E tem que ter essa consciência. Não existe desculpa. A torcida vai cobrar e tem que cobrar. Evidente que tem que cobrar. Que história é essa? É ficar a vida inteira ali olhando ali a banda passar?